Você pediu, a gente atendeu. Esse é o primeiro capítulo da série Máquinas Gamers Históricas. A gente vai iniciar o capítulo número 1 com Xbox, então simbora! Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Atendendo o que a galera queria aqui, a gente trouxe finalmente aí a nossa série Máquinas Gamers Históricas. Dessa série a gente vai abordar aí detalhes aí históricos e a história em si dos consoles e também de PC Gamer. A gente vai iniciar o capítulo número 1 com o Xbox. E por que o Xbox? Porque foi a primeira plataforma introduzida em nosso canal, então a gente vai seguir a nossa cronologia aí do canal para atender os nossos fãs também. E esse vídeo é demais interessante, tem muita informação bacana, você vai descobrir detalhes que talvez você não saiba sobre a história do Xbox e como ele chegou aonde chegou. Começou lá atrás com uma caixa gigantesca que mais parecia um PC Mini ATX e agora nós temos um produto aí premium no mercado, o Xbox One X, os exclusivos que alavancaram o console e as mudanças significativas que a Microsoft trouxe para o mundo dos games. Uma trajetória de altos e baixos como tudo na vida, mas extremamente interessante. Então, por gentileza, deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Recado importante, nós estamos de grupo novo no canal aí no Facebook, o grupo oficial do Detonando Geek. Por quê? Porque a galera aí tava quebrando pau nos grupos específicos das plataformas e tinha gente que queria falar de tudo. E esse é o grupo que você pode falar de qualquer plataforma sem mimimi e sem choradeira, sem fanboy. É só ir lá, entrar Detonando Geek lá no Facebook, o link tá na descrição. Em 1998 a Microsoft inicia a sua jornada com o Xbox. Na verdade era só uma ideia trazida a então seu presidente e fundador Bill Gates por um grupo de funcionários. A ideia foi bem aceita e ele decidiu apostar e investir aí no primeiro protótipo. A Microsoft vinha de uma série de tentativas de emplacar dispositivos no mercado, mas sem sucesso. O grande know-how da empresa sempre realmente foi software, principalmente com Windows e sua suíte Office no mercado e também ferramentas corporativas a qual eles estavam decolando bastante na época. A Microsoft também ela tem uma história muito fundida com o PC. Ela e a Apple foram os principais impulsionadores dos personal computers, os PCs aí de casa para as pessoas acessarem na hora que quiser e como quiser. O Windows é o reflexo disso e também um plágio aí do sistema operacional do Mac. Quem conhece a história da Microsoft deve saber do que eu tô falando. Se você não conhece, confere no capítulo de PC que a gente vai fazer. Pois bem, foram 2 anos de desenvolvimento e transformaram aí o Box DirectX, que DirectX por conta da API gráfica que já embutia no Windows, em um Xbox. Para você ter uma ideia, durante esses 2 anos foram lançados aí, anunciados várias possibilidades do que seria esse console. Ele foi baseado em arquitetura de PC e tiveram a ideia maluca de até colocar aí o Windows 2000 nativo nele, o que ia ser um suicídio coletivo. Pois bem, mudaram algumas ideias, amém, porque melhorou o dispositivo, mas o conceito de lançamento que foi apresentado embaixo do braço do Bill Gates em novembro de 2001 foi um console PC, exatamente, um conceito de um console extremamente parrudo. Aliás, o Xbox na época original era um dos hardwares melhores que tinham no mercado. Ele trazia um Pentium 3, ele tinha 64 MB de memória DDR e carregava um chip customizado da Nvidia, equivalente na época a uma GeForce TI 4200. Ele era bem forte e ele teve uma revolução tecnológica aí na parte de consoles. Foi o primeiro console a trazer aí um HD de PC dentro dele. Ele era um mini gabinete, ele poderia ser comparado até um PC Mini ATX. Fora isso, ele tinha um consumo alto, ele consumia 130 watts aí numa fonte de energia aí para sustentar toda a potência dele. O hardware foi escolhido com base no PC. Na época a Microsoft manjava muito de PC. Era um console grande, era um console inovador que trazia especificações bem parrudas e impressionantes. No entanto, era uma época em que o conceito de menor era melhor. O marketing vendia que para ser bom e potente na tecnologia tinha que ser pequeno e fazer 30 mil vezes mais rápido. Então as pessoas consumiam essa ideia de uma empresa que nunca fabricou consoles na vida e não tinha um histórico gaming qualquer. Estava tendenciado a ser um fracasso. Vários analistas da época aí colocaram que o Xbox não passaria do seu primeiro ano antes do seu lançamento por conta de todos esses problemas que
tinham o console, incluindo seu alto preço. Como era um mini PC, ele custava $300. Pois bem, tinha tudo para ser um fracasso, mas acabou não sendo um fracasso. O que aconteceu é que um pouquinho antes, aliás, uns anos antes aí do próprio lançamento do produto, a Microsoft aí deu outro pelete na Apple. E você não tá entendendo nada do que eu tô falando, talvez você vai entender agora. Eu vou chegar num ponto decisivo do Microsoft que definiu o sucesso do console e a história desse jogo se fundiu com a marca Xbox. Eu tô falando, é óbvio, é claro, de Halo. Halo que foi lançado junto com o console e impulsionou as vendas aí de maneira frenética do console. Nos Estados Unidos foi um verdadeiro sucesso assim em questão de semanas. A história do Halo é tão engraçada quanto do próprio Xbox. Pra você ter uma ideia, eu vou colocar um vídeo aqui agora e você vai ver uma pessoa apresentando o Halo ao mundo. A primeira pessoa que apresentou o Halo ao mundo, isso mesmo, cara, pasme, foi Steve Jobs. Isso aqui é uma gravação da Macworld, a qual foi anunciado o Project Halo. Ele era para ser um exclusivo de Mac, era o computador da Apple, né? No entanto, a Microsoft foi lá e comprou a Band pela bagatela de $30 milhões e historicamente deu outro pelete no Steve Jobs novamente. Halo foi lançado com a Microsoft, que comprou aí por 30 milhões aí os direitos pela Band e foi um verdadeiro sucesso. E em semanas o jogo vendeu aí mais de 1 milhão de cópias. E você fala, pô, Gótico, sucesso em semanas, hoje o jogo faz isso em horas, pra você ver como a época mudou. Na época não tinha tantos players e a gente tá falando de um jogo que não era conhecido da galera, mas logo virou febre, e febre competitiva, febre de todos quererem. Foi um jogo realmente histórico para a Microsoft e principalmente também para a cultura americana. No entanto, a Microsoft já começou a sentir os problemas de ter um console. Não se pode agradar apenas as árvores do seu quintal, tem que agradar as árvores do bairro inteiro. E o problema começa aí no mercado internacional, dominado por grandes marcas como Nintendo, na época tinha Dreamcast também, e a própria Sony. E a Microsoft pastou muito. No Japão ia ser muito foda de entrar, e não só por conta da Nintendo ou da Sony, mas perceba uma coisa idiota que impediu a Microsoft de entrar com tudo no Japão na época que foi lançado o Xbox original. O controle do Xbox original, ele era muito grande para as mãos pequenas dos japoneses, eles se sentiam incomodados em usar aquele console. Você percebe que os PlayStations têm os controles bem menores, os Nintendo também, e isso foi um problema para a Microsoft, tanto é que a versão original do controle foi substituída meses depois por uma versão chamada S, a qual ela vendia separadamente e depois arrancou toda a linha de fabricação do controle original e passou a distribuir no mundo o controle original com S no final, S talvez de Slim. A Microsoft sabia que tinha aí um longo caminho pela frente e ela se esbarrou por outro impacto. Ela descobriu que cobrar um preço alto em um console não era uma coisa boa, porque as pessoas queriam custo-benefício para jogar em suas casas, elas queriam, na verdade, um console e a Microsoft tentou trazer para eles um PC. Cagou! E o que eles tiveram que fazer? Tomar muito prejuízo. A Microsoft teve que dar um corte aí de $100 no seu aparelho, que passou de 300 para $200, ou 199, como eles gostam de colocar. Dessa forma, os especialistas apontam que a Microsoft ficou sem lucro nenhum nesse console. Um ano depois aconteceu um evento histórico que definitivamente firmou a Microsoft no ramo de consoles, no ramo game. E o nome desse evento histórico chama-se Xbox Live. A Xbox Live foi a primeira rede multiplayer conhecida como nós conhecemos hoje. Ela não foi a primeira multiplayer de console, a Sega já tinha um projeto aí parecido e a própria Nintendo anos atrás tentou impulsionar também através de um dispositivo modem. Mas como nós conhecemos rede multiplayer hoje, incluindo downloads de jogos completos, DLCs, conversação através de IP com as pessoas, a Xbox Live foi a pioneira. E era algo tão revolucionário e era algo tão legal que todo mundo queria ter Xbox Live, e na primeira semana foram vendidos 150 mil assinaturas. E isso colocou definitivamente a Microsoft no setor de serviços. Perceba como a história também traça o futuro dos desenvolvimentos aí da empresa. Pois bem, e aí aconteceu outro problema. A Microsoft criou um PC e o problema é que ela não customizou as peças ao ponto de colocar estratégias de engenharia, como colocar
colocar memórias mais rápidas, ou usar um outro tipo de disco, ou usar coisas que os consoles usam hoje. E o que acontece com a arquitetura de PC? Ela deprecia muito rápido. 4 anos o Xbox original já não era suficiente para rodar os jogos da atualidade, gargalava, e o sucesso que ele fez com o hardware no começo da vida dele já tinha perdido o brilho em relação às outras plataformas. E aí a Microsoft foi obrigada a lançar o Xbox 360. O Xbox original ele viveu aí até 2006. 2006 ele parou de ser fabricado. Em 2009 a Microsoft anunciou o seu fim. Em 2010 meteu o prego no caixão final e não acessava mais Xbox Live com ele. Já em 2005 entrou aí o Xbox 360 no mercado. O Xbox 360 já com a expertise da Microsoft sobre o assunto. Não era um hardware tão poderoso como o primeiro Xbox original, no entanto era um hardware muito mais bem projetado. De todos os consoles da Microsoft, o que menos se pareceu com um PC foi o Xbox 360, mas o Xbox 360 tinha tudo para começar com o pé direito se a Microsoft não tivesse atropelado a linha de desenvolvimento para acelerar o processo. Ela queria porque queria lançar o seu console antes para pegar mercado, que foi um sucesso se não fosse o anel das 3 luzes vermelhas da morte. O que aconteceu com a galera? A galera começou a parar os seus consoles do nada. Ele sobreaquecia e ele tinha aí uma pane a qual ele não funcionava mais. Foi um grande caos para a Microsoft. Ela teve que mudar a linha de produção porque era um erro de série, e além disso ela teve que substituir todos os consoles vendidos no mercado. Pois bem, ela não conseguiu dar aquela entrada magnífica e emplacar diretamente, mas conseguiu administrar muito bem aí. A Microsoft começou aí a usar a expertise que já estava adquirindo, começou a fazer aí vários acordos com várias publishers e começou a aumentar cada vez mais o seu catálogo do Xbox 360. Fora isso, o Xbox Live vinha muito bem, obrigado, não parava de crescer. O console teve aí uma mudança radical de atualização de firmware aí várias vezes, incluindo vários serviços. Foi introduzido o conceito de avatares, foi amplificado aí o conceito de mensagens de texto, ou seja, a Microsoft começou a trabalhar duro aí na sua Xbox Live e também nos jogos empregados. Jogos consagrados como Halo estavam lá presentes e também foram um sucesso. O aprimoramento de Forza Motorsport, jogo que é considerado por muitos aí um simulador de corrida extremamente fiel aos carros. Ela começou a fazer um grande trabalho tanto com jogos de publishers como também com as próprias IPs. E isso começou a consagrar aí e manter a vida aí do Xbox 360 e sua família de jogos. Mas algo aconteceu com o Xbox 360 que definitivamente colocou ele no mundo dos consoles de sucesso. O nome disso é Kinect, o dispositivo revolucionário que podia mapear os seus movimentos. O Kinect foi tão revolucionário que ele foi o principal responsável aí por uma queda significativa de vendas do Nintendo Wii, que até então trazia o mesmo conceito, mas através de motions. O Kinect você não precisaria de controle nenhum, não precisaria de fio nenhum, ele conseguia mapear aí o seu rosto, o seu corpo, e você participar aí de jogos exclusivos para o dispositivo. Vários jogos já consagrados do Wii ficaram aprimorados no Kinect, incluindo Just Dance, e fez o dispositivo uma febre absoluta. No entanto, logo mais tarde a galera descobriu que a compra do dispositivo Kinect teria um problema em relação à quantidade de jogos e o que os desenvolvedores estavam fazendo com o dispositivo. No entanto, ela impulsionou sim o Xbox 360, que durou aí 7 anos, muito mais do que o seu fortinho Xbox original antecessor, que durou apenas 4 anos. E logo em 2013 precisaria de um novo console, uma nova geração. E agora viria a virada de mesa. Então a empresa já estava há mais de 10 anos com a experiência no setor, já tinha firmado parcerias, já sabia desenvolver o hardware melhor e também já tinha ideias mais sólidas sobre a questão do consumidor. Era o que todo mundo esperava, no entanto não foi muito bem o que aconteceu. A Microsoft trouxe um aparelho aí que tinha um conceito inicial do seu Xbox original, ser um Xbox versátil, ser um console que não é apenas um console, mas ele sim ser a sua central de entretenimento na sua casa. O dispositivo vinha com algumas features de hardware bem interessantes, por exemplo, a entrada HDMI para um set box. Foi o primeiro e até então o único console a carregar essa funcionalidade. Não só isso, ele controla toda a sua sala, você não precisaria aí ter nenhum outro dispositivo, ele já vinha
vinha com Blu-ray. Foi isso que os executivos da Microsoft pensaram e acabaram cometendo um pouco de erro em relação a isso. Algumas especificações do console poderiam ter sido aprimoradas se tivesse tirado de fora algumas dessas funcionalidades, por exemplo, a entrada do Setbox e também o próprio Kinect, que continuou sendo arrastado no console. E isso foi um grande problema para o Xbox no início. Tanto é que o próprio Phil Spencer anunciou que foi um dos erros do Xbox, deixava o console mais caro e não só isso, o Kinect usava bastante esforço computacional do console. Ele começou um pouco fora do conceito de game, mas poderia ter feito bastante sucesso. O que definitivamente atrapalhou muito mesmo foi o seu próprio chefe de divisão na época, Don Mattrick, cara. O cara lançou aí para todo mundo que para você jogar no Xbox One você precisaria ter uma conexão com internet fixa e de banda larga. E você, se você quisesse jogar offline, existia um produto para isso, chamava-se Xbox 360. Para piorar a situação, Don Mattrick também anunciou que a política de troca de jogos e venda de jogos usados do Xbox One havia acabado e que você não poderia nem ao menos trocar a sua mídia física. E houve uma grande exaltação aí da comunidade, meios de comunicação. A história depois mudou, a Microsoft voltou atrás da sua política, mas o desastre já havia feito. Tanto que em 2013 também nasce o próprio Detonando Geek, principalmente com o Xbox One, foi a nossa primeira plataforma a gente anunciar aqui. E eu passei 2 anos depois, até 2015, respondendo as perguntas da galera, e uma dessas perguntas era: o Xbox funciona só com internet? Tamanha é a destruição que esses depoimentos colocaram aí no equipamento. Mas assim como aconteceu com as 3 RLs da morte, o Xbox One também superou. A Microsoft mesmo assim começou a trabalhar bastante no seu Xbox One, mesmo aí com seus erros iniciais e suas declarações polêmicas da sua chefia, ela começou a mudar a chefia e também trabalhar no console. Cada vez ficou mais console. A Microsoft chegou ao ponto em 2014 de trabalhar aí com inúmeras atualizações. Nós do canal sabemos muito bem o que é isso. Fomos um dos primeiros canais a divulgar as atualizações preview do Xbox e nós fazíamos quase 3 vídeos por semana só disso. Por quê? Porque tamanho era a quantidade de funcionalidades que ela ia apresentando. Então a Microsoft correu bastante durante esses anos. E finalmente ela consolidou o serviço aí, aprimorando o Xbox Live, trouxe Game Pass, agora um pouquinho mais recente da história dela, aprimorando ainda mais seu serviço. Game Pass que tem um sucesso tão grande como foi em 2002 a Xbox Live, e também um marco aí para a indústria game, principalmente de console, um serviço aí de aluguel de jogo. Não tão bastasse, a Microsoft também lançou o seu linha agora, a Xbox One S, o modelo Slim, derivativo do modelo Xbox, retirando o Kinect, provando que realmente foi um erro aí de execução, a entrada desse dispositivo junto com o console, e também diminuindo o investimento na central multimídia e focando muito mais no game, que era o que a galera queria. O Xbox One S já trazia aí funcionalidades como Blu-ray 4K e também capacidade de fazer upscaling de jogos nativos 4K. Um ano depois do S veio o Project Scorpio, nomeado oficialmente de Xbox One X, que talvez represente aí a vontade que a Microsoft queria lá em 2001, quando lançou o seu primeiro Xbox original. Ter uma máquina parruda, bem dimensionada, com uma engenharia correta para console, não utilizando somente PC, mas utilizando estratégias próprias para aprimorar de forma inteligente os componentes que estão lá dentro, e também trazer aí um console poderoso, que seja uma central de entretenimento e também um console para você jogar games da maneira que você não conseguirá jogar em nenhum outro console, porque ele oferece os tão sonhados 4K nativos. Se a Microsoft está no caminho certo ou não, daqui 5 anos a gente faz um vídeo e descobre, fazendo a retrospectiva do Xbox One X até o próximo console que ela terá feito naquela época. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, os links estão na descrição. E agora também a gente tem um grupo do Detonando Geek oficial também na descrição. Eu sou Gotcose, próximo episódio, é claro, é óbvio, é lógico, a gente vai falar aí da líder de mercado Sony e seu fabuloso PlayStation.